Minha amiga confessou que me amava depois de me rejeitar e fugir de seu namorado abusivo. Mas eu a rejeitei e disse que não estava mais interessado. Tudo começou há 2 semanas, quando Beth apareceu na minha porta. Sou Mark, tenho 30 anos. Trabalho como diretor financeiro em uma empresa de tecnologia de porte médio em Boston. Eu e Beth, de 28 anos, nos conhecemos há cerca de 3 anos através de uma liga recreativa de vôlei. Nosso time treinava 2 vezes por semana e jogava partidas nos fins de semana. Foi assim que nosso grupo de amigos se formou. Éramos 8 que ficávamos juntos depois de cada treino, tomando algo ou jantando. Entre nós estava Richard, de 30 anos, que trabalhava como advogado corporativo. Desde o momento em que conheci Beth, ela me chamou a atenção. Beth tinha algo especial, não apenas na aparência, mas também na energia que trazia para tudo. Ela era professora de ciências no ensino médio, apaixonada pelo seu trabalho, e sempre tinha histórias sobre seus alunos que nos faziam rir. Depois dos treinos, Beth era a que mais falava no nosso grupo. Richard também parecia interessado nela desde o início. Ele sempre se sentava ao lado dela quando saíamos e fazia questão de acompanhá-la até o carro. Durante aquele primeiro ano, nosso grupo se tornou muito unido. Celebrávamos aniversários juntos, ajudávamos uns aos outros a se mudarem de apartamento e até fizemos uma viagem de fim de semana para Cape Cod. Durante esse tempo, minha atração inicial por Beth se transformou em algo mais profundo. Eu me pegava pensando nela durante reuniões de trabalho ou enquanto fazia compras. Conversávamos por mensagens de texto com frequência sobre coisas aleatórias, como um cachorro engraçado que ela viu no caminho para o trabalho, um novo restaurante que queria experimentar ou recomendações de livros e séries de TV. Depois de cerca de 1 ano e meio conhecendo Beth, decidi contar o que sentia por ela. Não foi uma decisão fácil. A ideia de mudar nossa amizade me tirava o sono à noite. E se ela dissesse não? As coisas ficariam estranhas entre nós? Isso afetaria todo o grupo de amigos? Essas perguntas rodavam na minha cabeça por semanas. Uma noite, depois do treino, perguntei a Beth se queria tomar um café só nós dois. Fomos a um lugarzinho perto da academia. Disse a Beth que meus sentimentos por ela tinham crescido além da amizade e queria saber se ela consideraria sair comigo em um encontro de verdade. Ela disse que valorizava muito nossa amizade, mas que não sentia o mesmo por mim. Acrescentou que não estava procurando um relacionamento naquele momento porque estava focada na possibilidade de se inscrever em um programa de mestrado. A rejeição doeu, mas respeitei a decisão dela. Nas semanas seguintes, me certifiquei de não agir de forma diferente com ela. Continuamos com nossos treinos habituais de vôlei, saídas em grupo e trocas de mensagens. Aos poucos, a dor do rejeição foi se dissipando e me concentrei em seguir em frente. Menos de 2 meses depois de me rejeitar, Beth começou a namorar Richard. Fiquei sabendo quando chegaram de mãos dadas no nosso encontro de sexta-noite. Todos os outros pareciam felizes por eles, oferecendo felicitações, enquanto eu não estava tão contente. Depois da nossa conversa, não era apenas o fato de ela estar com outra pessoa, era que ela havia dito especificamente que não queria um relacionamento naquele momento. Vê-los juntos me fez perceber que a rejeição dela não tinha a ver com tempo ou prioridades. Ela simplesmente não estava interessada em mim. Algo mudou dentro de mim naquele momento. Os sentimentos que eu tinha por Beth desapareceram, não por rancor ou raiva, mas porque um requisito fundamental para o meu interesse romântico é o entusiasmo mútuo. Sem essa reciprocidade, esses sentimentos não tinham para onde ir. Apesar dessa revelação, continuei sendo amigo de Beth e Richard. Eu realmente queria que Beth fosse feliz, e se Richard a fazia feliz, eu o apoiava. Mantivemos nossos treinos regulares de vôlei, embora eu tenha começado a faltar a alguns por causa de responsabilidades crescentes no trabalho depois da minha promoção. Beth e eu ainda trocávamos mensagens regularmente, brincando e compartilhando histórias. Ela até se tornou amiga próxima da minha irmã Ana. Começaram a fazer compras juntas e a se encontrar para almoçar a cada 2 semanas. Fiquei feliz que elas se conectaram. Ana tinha se mudado recentemente para Boston e precisava de amigos na cidade. Há alguns meses, Beth e Richard terminaram. A notícia surpreendeu a todos do nosso grupo porque eles sempre pareciam um casal perfeito. Richard foi o primeiro a parar de aparecer nos nossos encontros, e Beth também começou a aparecer com menos frequência. Quando aparecia, parecia mais calada, menos como ela mesma. Não foi até 3 semanas atrás que soube da verdade. Ana me contou tudo. Beth havia mostrado a ela fotos de hematomas nos braços e nas costas.
Richard tinha sido abusivo, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Ele a criticava constantemente, revistava o celular dela e a isolava dos amigos. Richard, a quem eu conhecia há anos, que brincava conosco e ajudava todo mundo a se mudar, estava machucando Beth por trás das portas fechadas. Depois dessa revelação, Beth começou a passar mais tempo na minha casa e com Anna. Tentamos apoiá-la sem pressionar demais. Ela parecia estar melhorando aos poucos, embora eu achasse que provavelmente precisava de ajuda profissional para processar tudo o que havia acontecido. 2 semanas atrás, Beth veio ao meu apartamento. Abrimos uma garrafa de vinho e conversamos sobre assuntos triviais, um novo programa na Netflix, a próxima temporada de vôlei, o clima. Minha cozinha é pequena, mal há espaço para 2 pessoas ficarem de pé sem esbarrar uma na outra. Estávamos rindo de alguma coisa quando Beth se inclinou e me beijou. O beijo durou pouco antes que eu me afastasse. Fiz uma piada sobre o vinho ser mais forte do que eu esperava. Beth também riu, dizendo que devia ser o álcool. Ela foi embora pouco depois, dizendo que precisava preparar os planos de aula para o dia seguinte. Na manhã seguinte, Beth apareceu novamente na minha porta. Seus olhos estavam vermelhos e ela me perguntou se podíamos conversar. Sentados no meu sofá, ela me disse que estava apaixonada por mim e que já sentia isso há meses. Queria que começássemos o relacionamento que deveríamos ter tido desde o começo. Beth explicou que, quando Richard a convidou para sair pela primeira vez, ela inicialmente disse não. Mas ele insistiu, mandava flores para a escola dela, aparecia no apartamento com comida do restaurante favorito dela, até que finalmente aceitou um encontro. Beth descreveu como se sentiu pressionada a entrar naquele relacionamento. Ela acreditava que, se Richard não tivesse insistido tanto, ela e eu eventualmente teríamos ficado juntos. Ouvi tudo o que ela disse, sentindo uma mistura de emoções que eu não conseguia decifrar. Quando ela terminou, eu disse que, embora gostasse muito dela como amiga, não tinha mais sentimentos românticos por ela. A ideia de namorar com ela simplesmente não me empolgava da mesma forma que antes. O rosto de Beth desabou. Ela me perguntou se eu estava rejeitando-a como vingança por ela ter me rejeitado anos atrás. Assegurei que não era o caso, embora, em particular, eu reconhecesse que a rejeição dela no passado tinha mudado fundamentalmente a maneira como eu a via. Meus sentimentos românticos desapareceram quando percebi que ela não os compartilhava, e nunca mais voltaram. Não se tratava de vingança. Tratava-se da minha necessidade por entusiasmo mútuo desde o início. Beth saiu do meu apartamento devastada naquela noite. Anna me ligou furiosa porque eu havia rejeitado Beth. Ela insistiu que Beth era minha parceira ideal e que eu estava sendo mesquinho e vingativo. Anna disse que Beth havia sido manipulada por Richard, a quem ela chamou de narcisista clássico, e agora eu estava punindo Beth por algo que não era culpa dela. No dia seguinte, Beth me enviou uma mensagem dizendo que precisava de tempo e espaço. Sugeriu que talvez devêssemos parar de nos ver completamente. Isso me frustrou, porque quando ela me rejeitou anos atrás, eu fiz o esforço de preservar nossa amizade apesar dos meus sentimentos feridos. Ainda valorizo Beth como amiga e espero que eventualmente possamos voltar a essa relação. Decidi dar a ela o espaço que pediu. Mas pretendo entrar em contato quando as coisas se acalmarem. Primeiro, no entanto, preciso conversar com Anna sobre limites e pedir que não se envolva tanto na situação. Atualização 1. Esta seria uma atualização de 2 semanas. No dia seguinte à minha publicação original, encontrei Anna para um brunch. Mostrei a ela o tópico do Reddit no meu celular, e ela leu em silêncio enquanto eu terminava meu omelete. Quando terminou de ler, colocou o telefone de lado e se desculpou. Anna admitiu que não era papel dela se intrometer e prometeu apoiar qualquer decisão que eu tomasse. Ela até concordou com muitos dos comentários que sugeriam que um pouco de distância entre Beth e eu poderia ser o melhor no momento. A conversa com Anna foi melhor do que eu esperava, e me senti aliviado por ao menos uma fonte de tensão ter sido resolvida. Seguindo o conselho de muitos de vocês e meus próprios instintos, decidi manter distância de Beth por enquanto. Não enviei mensagens nem liguei para ela, dando a ambos o espaço necessário para processar tudo o que havia acontecido. Uma semana depois do encontro com Anna, fui à festa de inauguração do apartamento de um amigo em Cambridge. O lugar estava cheio de gente, a música alta e todos pareciam estar se divertindo. Por volta da meia-noite, decidi ir para casa porque estava cansado depois de uma semana bastante longa no trabalho. Quando cheguei ao meu prédio, o recepcionista me disse que uma tal de Beth estava me esperando. Confuso, aceitei deixá-la subir, me perguntando o que poderia ser tão urgente para ela querer me ver à meia-noite.
Beth parecia melhor do que nos últimos meses. Seus olhos estavam mais brilhantes e ela sorriu amplamente ao me ver. Ela me abraçou dizendo que sentia minha falta e queria passar um tempo comigo. Beth explicou que tinha visto minha história no Instagram desde a festa e perguntado ao nosso amigo em comum onde eu estava. Quando soube que eu havia ido embora mais cedo, decidiu vir. Eu tinha bebido na festa e continuei com algumas cervejas enquanto conversava com Beth. A conversa fluiu facilmente, como nos velhos tempos, enquanto colocávamos o papo em dia sobre o que havia acontecido durante a nossa semana separados. De alguma forma, acabamos novamente na minha cozinha e Beth me beijou. Desta vez, influenciado pelo álcool e pela familiaridade da presença dela, eu não a impedi. Beth passou a noite. Na manhã seguinte, acordei primeiro, com a cabeça um pouco dolorida pelas bebidas, sentindo incerteza sobre o que havia acontecido. Saí para comprar café enquanto Beth ainda dormia. Quando voltei, ela estava no banho. Esperei na cama com os cafés, sabendo que precisávamos conversar. Beth pediu para falar primeiro. Disse que entendia que eu poderia pensar que ela estava me usando como uma opção de rebote ou reserva depois de Richard, mas insistiu que seus sentimentos eram genuínos. Queria uma chance de provar que poderíamos funcionar juntos, que estávamos destinados a ser um casal. Disse a Beth que eu me sentia confuso. Embora a noite anterior tivesse sido agradável, isso não mudava o fato de que eu não sentia o mesmo por ela como ela sentia por mim. Expliquei que o que sentia por ela era diferente do amor romântico. Beth chorou, perguntando se havia algo que ela pudesse fazer para mudar minha opinião. Sugeri que o que ambos precisávamos era tempo separados, um corte limpo para deixar as emoções se acalmarem. Talvez no futuro pudéssemos retomar a conversa com uma visão mais clara e, possivelmente, restaurar nossa amizade. Mas naquele momento, continuar nos vendo só causaria mais dor. Beth chorou mais forte, mas finalmente aceitou. Ela saiu do meu apartamento algumas horas depois de tomarmos café da manhã e falarmos de coisas mais leves. Depois que ela foi embora, caminhei de um lado para o outro no meu apartamento, sentindo-me abalado por tudo o que havia acontecido. Apesar da intimidade física que compartilhamos, meus sentimentos continuavam os mesmos. Eu sabia que a decisão de fazer um corte limpo era certa, embora colocá-la em prática tivesse sido mais complicado do que imaginei. Olhando para trás, reconheço que ter dormido com Beth foi um erro. Meu julgamento foi alterado pelo álcool e acabei enviando sinais confusos, quando o que ela precisava era clareza. O café que eu trouxe não foi um gesto de namorado, era apenas café antes de uma conversa difícil. Acredito que Beth precisa de tempo para se curar da experiência com Richard. O abuso deixa cicatrizes profundas que demoram a sarar, e pular para outro relacionamento pode não ser a melhor opção para ela neste momento. Quanto aos meus próprios sentimentos, estou 95% certo de que não tenho mais sentimentos românticos por Beth. A noite que passamos juntos introduziu uma pequena dúvida, mas essa confusão vem da conexão física, não de uma mudança no meu estado emocional. Por ora, planejo seguir com o corte limpo que combinamos. Parece ser o caminho mais claro e gentil para ambos. Atualização 2. Já se passou um mês desde a minha última atualização, e a situação com Beth não parece ter melhorado ou seguido um caminho mais normal. Depois que Beth deixou meu apartamento após a noite que passamos juntos, implementei um contato zero rigoroso. 2 dias depois, ela me mandou uma mensagem perguntando se podia vir conversar. Respondi que não achava que fosse uma boa ideia e reiterei que precisávamos de tempo separados no futuro próximo. Beth enviou várias outras mensagens depois disso. Primeiro, dizia que entendia. Depois, explicava o quanto estaríamos bem juntos. E, por fim, afirmava que eu estava cometendo um erro ao afastá-la. Não respondi a nenhuma dessas mensagens, e eventualmente, elas pararam de chegar. Durante esse tempo, aceitei tristemente que nossa amizade provavelmente havia chegado ao fim de forma permanente. Embora essa constatação tenha me causado certa tristeza, senti que era necessário para que ambos pudéssemos seguir em frente e encontrar a felicidade em outros lugares. No trabalho, tenho colaborado de perto com uma consultora jurídica chamada Júlia, de 29 anos, em uma importante operação de aquisição ao longo do último ano. Júlia é brilhante, determinada e tem um senso de humor afiado que torna até as revisões mais tediosas de contratos suportáveis. Ao longo dos meses trabalhando juntos, desenvolvi sentimentos fortes por ela, embora nunca tenha agido em relação a isso por causa da nossa relação profissional. Meses atrás, tentei convidar Júlia para um café, mas ela recusou educadamente, dizendo que não seria apropriado enquanto estivéssemos trabalhando juntos no negócio. Respeitei completamente seus limites e concordei.
2 semanas atrás, finalmente concluímos o acordo de aquisição. No segundo em que o e-mail de anúncio foi enviado para a empresa, perguntei a Júlia se gostaria de jantar para comemorar. Ela sorriu e disse que sim imediatamente, como se também estivesse esperando por esse momento. Nosso primeiro encontro foi incrível. A conversa fluiu naturalmente, desde o trabalho até nossas vidas pessoais, interesses e objetivos. Júlia mencionou que já havia falado de mim para suas amigas meses atrás, o que me surpreendeu, pois eu também havia feito o mesmo com meus amigos sobre ela. Ambos rimos sobre a dificuldade de trabalhar juntos enquanto sentíamos atração um pelo outro. O encontro terminou com Júlia voltando para o meu apartamento. A conexão entre nós pareceu natural e mútua, algo que havia faltado com Beth. 2 dias depois, Júlia me ligou parecendo perturbada. Pediu para nos encontrarmos para um café imediatamente. Quando cheguei à cafeteria, Júlia parecia estressada e empurrou o celular em minha direção sobre a mesa. Na tela havia uma mensagem no LinkedIn de Beth. De alguma forma, Beth descobriu sobre mim e Júlia. Sua mensagem inicial para Júlia mencionava que sabia que estávamos nos encontrando. Beth afirmava que ela e eu estávamos em uma fase complicada e turbulenta do nosso relacionamento. Quando Júlia não respondeu, Beth enviou outra mensagem me acusando de manipular mulheres, de ser alguém que sai seriamente com mulheres apenas para buscar sua próxima conquista, e de machucar mulheres que desenvolvem sentimentos por mim. Júlia, compreensivelmente, ficou assustada com essas mensagens. Disse que gostava de mim, mas que hesitava em se envolver no que parecia um drama de relacionamento. Sugeriu que parássemos de nos ver antes que as coisas ficassem mais sérias. Desesperado para não perder Júlia por causa de acusações falsas, expliquei toda a história com Beth. Mostrei a ela minha publicação anterior no Reddit, o que, segundo sua opinião como advogada, parecia uma documentação detalhada de um caso desde o início. Depois de ler tudo, Júlia aceitou continuar me vendo, embora eu tenha notado que o incidente abalou sua confiança no nosso relacionamento nascente. Essa tentativa de Beth de sabotar meu relacionamento com Júlia me enfureceu. Por um momento, considerei confrontar Beth e dizer coisas que eu sabia que a machucariam. No entanto, nunca fui do tipo vingativo, mesmo quando sou provocado. Em vez disso, tanto Júlia quanto eu bloqueamos Beth em todas as redes sociais e canais de comunicação. Liguei para Ana para informá-la sobre o que havia acontecido, e ela também ficou surpresa com o comportamento de Beth. Ana me assegurou que não tinha mais contato com Beth, o que eu acreditei. Desativei a maioria das minhas contas de redes sociais, mantendo apenas o LinkedIn por razões profissionais. Olhando para trás, muitos comentaristas nas minhas publicações anteriores me alertaram que Beth poderia ser manipuladora ou potencialmente instável, e eu ignorei essas preocupações. Agora entendo que eles viram algo que eu não percebi, cego pelos anos de amizade. Se Beth tentar entrar em contato comigo novamente, lidarei com a situação de forma diferente, com limites apropriados bem estabelecidos. Parte de mim se pergunta se o relacionamento de Beth com Richard a afetou mais profundamente do que todos percebemos. Talvez estar em um relacionamento abusivo tenha ensinado a ela padrões de comportamento pouco saudáveis. Embora eu esteja com raiva das ações dela, ainda me lembro da Beth que conheci anos atrás, gentil, engraçada, apaixonada pelo ensino, e reconheço quanto ela mudou. Atualização 3. Já se passaram 3 meses desde minha última atualização e queria compartilhar como as coisas se resolveram. Depois que Beth tentou interferir no meu relacionamento com Júlia, não tivemos notícias dela por aproximadamente um mês. Depois disso, ela começou a aparecer em lugares onde sabia que eu poderia estar. Apareceu na cafeteria perto do meu escritório durante o horário de almoço, na academia que frequento, e até em um restaurante onde eu estava jantando com colegas de trabalho. Cada vez, evitei interagir e fui embora o mais rápido possível. Esses encontros casuais aconteceram 5 vezes antes de eu decidir que era necessário tomar medidas mais diretas. Consultei um advogado, que me aconselhou a enviar a Beth uma carta formal solicitando que não tivesse mais contato comigo. A carta deixava claro que eu não desejava me comunicar com ela de nenhuma forma e que futuras tentativas de contato ou de aparecer em locais onde eu pudesse estar seriam consideradas assédio. 2 dias após a entrega da carta, Beth enviou um longo e-mail para Júlia e para mim. Nele, pedia desculpas pelo seu comportamento e afirmava que havia começado terapia para lidar com as sequelas de seu relacionamento com Richard. Escreveu que agora reconhecia que suas ações haviam sido inadequadas e prometeu respeitar nossos limites no futuro. Não respondi ao e-mail, seguindo o conselho do meu advogado. Júlia e eu conversamos sobre isso e decidimos manter nossa postura de não ter contato com Beth.
Embora o pedido de desculpas parecesse sincero, o dano havia sido grande demais para considerar renovar qualquer tipo de relação. Ana voltou a se conectar brevemente com Beth depois do e-mail de desculpas. Segundo Ana, Beth realmente lamenta suas ações e está trabalhando em problemas sérios decorrentes de seu relacionamento com Richard. Ana e Beth se encontraram para tomar um café uma vez, mas Ana decidiu não continuar com a amizade, sentindo que seria uma deslealdade para comigo e potencialmente complicado, dada toda a história. Nosso grupo de vôlei se dissolveu gradualmente depois de todo esse drama. Alguns amigos ficaram do meu lado, outros do lado da Beth, e alguns se afastaram de ambos, desconfortáveis com a situação. Às vezes sinto falta dessas amizades, mas entendo por que as coisas aconteceram assim. Além disso, as amizades mudam com o tempo. Júlia e eu temos saído de forma constante nos últimos meses. O relacionamento tem progredido de maneira natural, e eu gosto disso, porque não há complicações além das normais. Recentemente decidimos morar juntos quando meu contrato de aluguel terminar nos próximos meses. Quanto a Richard, soube por conexões em comum que ele se mudou para Chicago por causa de um novo trabalho. Ninguém do nosso antigo grupo de amigos mantém contato com ele, e aparentemente Beth registrou um boletim policial documentando o abuso, embora tenha decidido não apresentar queixa formal. Tive tempo para refletir sobre tudo o que aconteceu. O incidente com Beth me ensinou lições valiosas sobre manter limites claros e reconhecer quando uma amizade chegou ao fim. Embora eu não guarde mais rancor de Beth, também não tenho nenhum desejo de me reconectar com ela, nem mesmo como amigo. Ana e eu nos aproximamos mais durante tudo isso. Ela se tornou uma confidente de confiança, e sua relação com Júlia também vai muito bem. Jantamos juntos todas as semanas, e sinto que estamos construindo um novo e mais saudável círculo social. No final, essa experiência me mostrou que, às vezes, as decisões mais difíceis, como cortar laços com alguém que foi importante na sua vida, são necessárias para o seu bem-estar. Seguir em frente significa deixar certas coisas para trás, mesmo quando isso dói. Sou grato pela vida que estou construindo agora, com pessoas que respeitam limites e se comunicam abertamente. Quero agradecer a todos que ofereceram conselhos e apoio durante essa situação difícil. Vocês estiveram lá quando eu mais precisava de orientação, e serei eternamente grato por isso. E quero dizer isso em parte porque não sei se esta será minha última atualização ou não. Atualização 4. A vida às vezes é uma coincidência, porque encontramos Richard em um evento para o qual fui enviado pela minha empresa, em outro estado. Foi estranho vê-lo lá, além do fato de que fui surpreendido por ele no bar, o que tornou muito difícil escapar. Mas se eu tivesse escapado, hoje não saberia a versão dele sobre o que aconteceu anos atrás com Beth. Conversamos um pouco, um bate-papo cordial, até que ele perguntou por Beth e pelo grupo de amigos. Respondi que ele não deveria perguntar por Beth depois do que fez com ela. Ele parecia confuso, então comecei a dar detalhes, até que ele disse que nada daquilo havia acontecido. A versão dele é que Beth foi infiel e que ele terminou o relacionamento. Ele nem sequer sabia o que Beth estava dizendo sobre ele, e como ela havia feito a denúncia, mas decidiu não apresentar queixa. Nem mesmo a polícia foi procurá-lo para interrogá-lo onde ele havia se mudado. Perguntei sobre as marcas no corpo de Beth, e ele disse que ela mesma poderia tê-las feito. Que ela seria capaz de mentir sobre algo assim, ou talvez tenha sido o amante dela, mas que ele nunca tinha encostado um dedo nela. Depois falamos sobre outras coisas e nos despedimos, já que aquela era sua última noite ali, porque ele precisava voltar cedo no dia seguinte para um projeto. Eu fiquei até o final do evento, mas fiquei pensando muito sobre tudo isso. O comportamento de Beth poderia explicar a versão de Richard. Embora também a versão de Beth, sendo abusada, pudesse fazer sentido, como uma espécie de transtorno de estresse pós-traumático. Conversei com minha irmã, e ela também não sabe o que pensar. Ainda assim, nesses 2 anos e meio, não falamos com Beth. E, de qualquer forma, agora a verdade importa muito pouco. Não é como se, ao saber a verdade sobre Richard, algo mudasse. Eu já não tinha mais sentimentos por ela dessa maneira, e também não é como se eles voltassem se soubesse que ela foi infiel, muito pelo contrário. Mas esse era um segredo muito grande para deixá-lo escondido de vocês, que durante todo esse tempo escreveram tantas teorias. E já que estou aqui, também farei uma breve atualização sobre minha vida. Agora estamos há quase 3 anos juntos, eu e Júlia, e morando juntos há quase 2. O que me faz pensar que, no fim, tudo acabou sendo melhor do que o esperado.